Boa noite, nossa convidada de hoje. Oi, Mônica, Oi, tudo bem, Karina? bem-vinda. Obrigada. Então, Mônica, eu gostaria primeiramente que tu te apresentasse, né? A gente se conhece já faz mais ou menos uns 5 anos, né, Mônica? Sim, mais ou menos. E quem nos apresentou, eu lembro que foi a Fernanda Zanini, uma amiga paulista, inclusive é a nossa próxima convidada na semana que vem. Sim. E na ocasião a Fernanda me disse: Cá, eu tô indo a Floripa a trabalho, me falaram sobre uma consteladora e eu vou experimentar. E se eu gostar, eu vou te indicar. E aí logo depois ela me mandou uma mensagem e disse: excelente consteladora, super indico. E aí eu e a Jo, minha irmã, fomos consultar contigo. E lembro que já naquela ocasião chamou atenção o fato de como nós duas tínhamos uma situação familiar para tratar que era a mesma, tu nos chamaste as duas ao mesmo tempo para fazer Eu nem uma parte lembrava da disso. constelação. Eu nem lembrava disso. É, eu lembro. Uhum. E, enfim, daí a gente fez essa parte da constelação as duas juntas, depois eu saí. E o rapaz, que era a pessoa que coordenava lá o espaço onde tu trabalhavas na época, ele me disse assim: isso que ela fez é inédito. Eu É não o lembro Lelo. dela ter feito isso antes. É, o É a Lelo, o primeira marido dela. vez que ela chama duas pessoas para fazerem a constelação ao mesmo tempo, né? E ali me chamou a atenção começou a me chamar a atenção sobre o diferencial do teu trabalho. É. Aham. Eu acho que eu já devo ter feito umas 3 ou 4 constelações contigo e vejo que tu segue sempre aprimorando o teu trabalho, incluindo outras ferramentas, né? Tu és uma pessoa que segue sempre buscando, né? Buscando implementar coisas novas no teu trabalho. Ele é um trabalho de constelação que é autoral, ele é único, ele é teu. Bom, então já que Então vocês eu estão vou na isso, eu vou fachada deixar a falando. palavra para ti agora. Vou pedir que tu fale um pouquinho sobre ti, como que é a tua trajetória. Não, é só uma entrada nisso, porque a semana passada a live foi sobre astrologia, né? Sim. Então eu descobri que essa minha fome de sempre estar inovando, estudando e fazendo as coisas tem a ver com o meu mapa astral, minha casa 10, né? Minha lua, que é em touro, então na casa 10 eu tenho a lua, Júpiter e o sol. Então isso quer dizer que eu adoro estudar, viajar e tenho uma facilidade em me comunicar com o oculto. Depois a nossa querida astróloga aí disse sobre isso. Então, eu realmente tenho um prazer muito grande no meu trabalho. É um trabalho que eu faço mesmo com uma missão, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Você vai me perguntando o que você gostaria de saber. Só vou falar um pouquinho de como eu comecei, o currículo, né? Fala um pouquinho de ti, exato. Como que tu chegou nesse caminho da constelação? Isso. Bom, antes do caminho da constelação, eu já estudava muito física quântica. Eu cheguei a fazer uma extensão universitária, que eu sou formada em educação. Eu sou de São Paulo, moro aqui em Florianópolis há 6 anos e meio, né? Então, eu acabei fazendo uma extensão universitária em física, no qual eu sempre estudei mais a parte da física quântica, que são as teorias de Einstein e também teoria de cordas e etc. Isso tudo relacionado à física e também o átomo, a célula, sempre foi uma coisa que me chamou muito, eu sempre estudei muito isso. Em 2006, eu entrei em contato com uma pessoa de São Paulo muito querida, onde eu aprendi a maior parte do que eu sei de constelação familiar com ela. O nome dela é Mirza Nobre, inclusive as pessoas de São Paulo que me procuram, às vezes eu não tenho agenda, eu sempre indico ela. E comecei atuando em 2006 com ela como voluntária.
Gostei muito, eu ia todo sábado. Ela já trabalhava, ela seguia e explicava sempre as regras do Dr. Bert Helling, mas ela já trabalhava um pouco de maneira diferente. Ela não variava o grupo que trabalhava com ela, eram pessoas que ela gostava de conhecer, e também ela já variava porque ela sempre ia para vidas passadas quando necessário. Isso não existe na constelação familiar, tá? Sim. E aí ela falou, Mônica, você é uma pessoa que está aqui comigo tão interessada, por que você não faz o curso com o Dr. Bert Helling? Porque ele já estava idoso na época, não tanto, mas já estava. Então, em 2007, eu fiz na cidade de Colônia, na Alemanha, o curso com ele. E são 17 dias que você fica, não tem apostila, não tem nada. Você já tem, na época eram 3 livros, 2 na época eram em português, 1 era em inglês, daí você tem que ler os livros, e aí você chega lá e ele faz vocês todos, o grupo todo que está lá fazendo o curso, vivenciar todas as situações que tem nos livros, tá? Segue bem as regras. Quem não conhece ou já ouviu falar, o Dr. Bert Helling, que iniciou, né, ele que fez essa terapia tão utilizada hoje em dia, que é a constelação familiar, e traz tanto benefício, né, para todos. Sim. Ele é ex-padre, né, e psiquiatra. Ele começou a estudar essa terapia na África, quando ele estava lá como missionário. Tem estudo, tem no livro dele, quem se interessar. E só que o Dr. Bert Helling, por ter essa formação dele de ex-padre e psiquiatra, ele nunca entrou nessa parte um pouco mais profunda, que seria a gente na física se chama registro acástico, né? Seria a tua história de ser, a história da tua alma. Mas na minha experiência, que já como voluntária em São Paulo e depois atuando aqui, logo que eu cheguei, eu ia até tirar um tempo sabático, mas logo depois de 2 meses, o Lelo, que é uma pessoa muito querida onde você me conheceu, lá do Centro do Ser, foi uma pessoa que me apoiou bastante também quando eu cheguei no meu trabalho. E eu já comecei a atuar porque eu fiz o trabalho para ele, ele gostou e perguntou se eu queria iniciar lá. E eu iniciei com o nome de Constelação Familiar mesmo, mas eu já usava algumas coisas diferentes, tá? Então na época, quando tu começaste, tu seguia a linha do Bert Hellinger, mas já tinhas incluído algumas coisas diferentes. Então, eu sei que a sistemática do Dr. Bert Helling é bem rígida, então eu resolvi, por questão de ética também, mudar o nome do meu trabalho, e aí eu tinha a liberdade de colocar outras coisas que eu comecei atuando a ver que eram importantes, e hoje eu vejo que elas são fundamentais, tá? Para se resolver as coisas. E assim, eu vejo pelo que eu auxilio as pessoas, a maneira que elas saem do trabalho. Então, assim, eu estou sempre procurando inovar, melhorar o trabalho, porque realmente o direcionamento é na cura do padrão ancestrálico, cura de padrões da pessoa mesmo. Então, eu achei bem importante ir introduzindo novas ferramentas. Acabou que a constelação familiar acaba sendo uma das ferramentas que eu uso. Certo? Uma principal, mas seria uma ferramenta. Sim. Então, deixa eu te fazer a primeira pergunta. O que é uma constelação? Para quem não conhece, né? Tem pessoas que estão aqui nos acompanhando que já conhecem essa ferramenta, que já utilizam, mas talvez a gente tenha pessoas aqui que nunca ouviram falar nesse trabalho e não sabem do que se trata. Então, o que é uma constelação? Bom, a constelação, primeiro o Dr. Bert Helling criou essa terapia baseado no que ele vivenciou na África, né? Terapias familiares, foi bem importante isso para ele. E a constelação,
ela organiza sistematicamente a tua ancestralidade, ou seja, a tua família, tá? E isso é bem importante na vida das pessoas. Daí você vai, tem pessoas que vão falar, não, mas com a minha família tá tudo bem. Mas assim, aí a pessoa fala assim, mas eu queria, mas a minha prosperidade, ou meu trabalho, ou meu relacionamento, eu quero trabalhar relacionamento. Pois é, mas tudo isso tem a ver com a família, tá? Sim. Então, muitas vezes o relacionamento vai ter a ver com o pai, o profissional com a mãe, mas também você pode ser ao contrário, pode ser que vem lá de trás um padrão ancestrálico. Então, é uma terapia onde se usa um sistema familiar para se organizar a sua vida ou seus padrões que você gostaria de trabalhar, padrões que já não estejam de acordo. Então, é interessante para qualquer pessoa passar por uma sessão de constelação familiar. Sim, com certeza. Quem nunca fez, eu indico que faça, porque é inesquecível, né? É um trabalho que sempre vai nos trazer benefícios. Mas seguindo, Mônica, qual é então a diferença entre a constelação familiar tradicional e a constelação quântica, que foi, então a gente pode dizer que foi criada por ti. O teu trabalho é autoral, então como que tu definiria essa diferença? Bom, primeiro, a constelação familiar ela é sistêmica, né? Então, hoje em dia, algumas pessoas já usam também o trabalho individualmente, mas a original é sistêmica, onde se cria um campo magnético e se trabalha pai, mãe, ancestralidade. A constelação quântica foi uma coisa que eu desenvolvi porque eu comecei a trabalhar individualmente e comecei a fazer leitura celular. O que é um terapeuta quântico? Nada mais é do que fazer uma leitura celular das suas células. Como se faz isso? Isso é treino, tá? Então, você inicia entrando no lugar da pessoa e você faz uma leitura do campo energético dela. Então, isso eu já aprendi trabalhando bastante na teoria de cordas ou no seu campo energético, na sua malha energética pessoal, né? E eu vi, fazendo isso, que determinadas coisas eu não conseguia resolver só trabalhando ancestralidade, né? Ou só trabalhando pai e mãe. Aí eu iria para ancestralidade. Só que hoje em dia, no momento atual da Terra, a gente tem que trabalhar também coisas que estejam envolvidas com a Terra. Então, você tem uma ancestralidade familiar, digamos, materna, no qual existe um padrão de comportamento que no hoje, para você, não é tão adequado. Eu vou olhar qual que é o padrão através de você, da sua mãe, da sua avó, isso ainda é da constelação familiar, da sua bisavó, e vou ver o que eu posso fazer para transmutar esse padrão, entendeu? Então, sim, muitas vezes eu tenho que ir lá atrás, procurar um ancestral, às vezes não totalmente direto, mas que saiu desse padrão. Esse ancestral volta para a família, você trabalha e transmuta o campo morfológico dessa ancestralidade. O que é o campo morfológico? É a história da Terra. A gente tem uma história onde a gente pisou. Nós, os nossos ancestrais. Então, nas minhas experiências, eu vi que eu precisava transmutar isso. Então, eu uso o xamanismo, um pouco do tambor. Depois eu agreguei os instrumentos de cristal para trabalhar na célula, né? Aí já vem essa parte quântica, porque como toda essa memória que a gente tem fica no carbono da célula, né? E o carbono é um elemento um pouco denso, então eu transmuto isso na energia dos cristais. Então tudo é no momento, através dessa leitura celular.
tá? E às vezes... E deixa eu te perguntar uma coisa. Essa leitura celular que tu falaste agora, ela tem a ver com a tua mediunidade? Para ti é fácil conseguir fazer isso devido à tua mediunidade, ou isso é possível de ser treinado? Qualquer constelador pode aprender, se quiser, aprender a fazer essa leitura celular. Eu acho que tem as duas coisas, mas eu acho que você pode treinar para fazer isso. Não é um treino muito fácil, eu fiquei fazendo isso assim por mais ou menos, venho feito, né, desde 2006, faz as contas. Então eu fui aprendendo primeiro e depois entrou o dom também. O dom, meu dom tá mais no olhar da vida passada. Para mim vem como um filme, tá? Sim, sim. Que eu acho que isso é interessante falar também. Eu lembro numa das constelações que eu fiz contigo e tu me perguntaste assim: eu estou vendo vidas passadas tuas. Tu queres que eu te fale sobre elas? Tu acreditas nisso? Ou deixamos assim, né? Então esse é um diferencial também da tua constelação, né? Essa facilidade que tu tens de acessar outras vidas e limpar essas outras vidas. Porque é importante. Então é o que eu te falei, isso se chama registro acástico. Metaforicamente, vou explicar um pouquinho o que é registro acástico, porque muita gente já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. Vou explicar o que é registro acástico de uma maneira didática. Metaforicamente falando, o registro acástico seria na nossa parte de trás, na malha energética, faz parte do nosso passado, da nossa história de ser. Cada um de nós teria um cristal quântico que nos representa, tá? E nas nossas idas e vindas, nós deixamos a nossa memória nele, tá? Então, muitas vezes, a gente precisa trabalhar isso, porque são coisas que às vezes lá de trás, de experiências passadas que estão te afetando no hoje, com a família ou individualmente. Então, muitas vezes, na minha constelação, eu coloco o teu eu superior para que eu possa ver isso. Sim. Certo? E então, acho que isso é uma coisa bem importante. Não é toda vez que eu trabalho, não é toda vez que as pessoas me procuram, porque às vezes as pessoas me procuram porque elas querem fazer regressão. Aí eu falo, não faço regressão. Não é o trabalho que eu faço, não é regressão, tá? Regressão é outra coisa. Então, e isso eu ia te perguntar também. Como que tu fazes para determinar, por exemplo, se a limpeza daquilo que tu estás vendo será com tambor, será com... Eu lembro uma vez que tu tinha uma tigelinha, que tu fez uma espécie de uma defumação, ou se será com os instrumentos, né? A última vez que eu tive contigo, tu usaste a harpa de cristal, montaste um altar. Então, como que tu decides isso? Bom, isso tudo hoje em dia é prática, vem por intuição e eu uso o pêndulo, radiestesia, me ajuda muito, né? Então eu vou perguntando para o pêndulo, eu tenho vários altares com elementais, com os mestres que eu uso dos 7 raios. Eu tenho muito ajuda do divino feminino. Então, tudo isso é por intuição. E as pessoas, sabe, Karina, eu acho que elas precisam de imagem. Então, assim, eu não preciso, por exemplo, eu uso um diferencial que é o papel, né? Que eu coloco o seu nome e o nome dos seus antepassados e do que você quer trabalhar. Alguma emoção, então a pessoa fala, Mônica, eu tenho uma depressão, gostaria de trabalhar isso. Eu coloco a depressão. E quando eu sinto no papel a energia da depressão, eu gostaria de trabalhar meu casamento, eu coloco o casamento. Eu sinto a energia do casamento. Eu não precisaria ter os bonecos que eu uso para distinguir seu pai, mãe e irmãos. Eu pegaria a energia, mesmo sem eles estarem lá. Mas eu
eu tenho observado, esses anos que eu trabalho, que as pessoas precisam das imagens, tá? E isso faz uma diferença muito grande. O altar, a imagem, é como se a gente criasse realmente um campo energético onde tudo isso é trabalhado e acessado. Mesmo pessoas que não estão acostumadas com trabalhos energéticos sentem a diferença energética, sentem o trabalho. Então, são ferramentas que eu comecei a vir utilizando, que eu já tinha de outros cursos. Eu fiz vários cursos de quânticos, né, de malha energética. Costumo fazer muitos cursos com a família Cryon. E disso tudo eu vim trazendo várias coisas. Uhum. Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é um diferencial também da constelação quântica. Eu lembro que uma vez eu fui te procurar para trabalhar um aspecto da minha mãe que eu percebia em mim e que eu achava que não era meu, no sentido que aquilo era exacerbado. Eu percebia que era uma característica muito forte que eu trazia da minha mãe e que não me fazia bem, né? Então, foi possível trabalhar isso, esse aspecto específico, né? Uhum. Poderia ser qualquer coisa, né? Não vem ao caso aqui dizer o que era, mas poderia Sim. ser uma tristeza, poderia ser um aspecto de agressividade, poderia ser teimosia, qualquer coisa, né? Então, isso eu acho que é importante falar um pouquinho também. Quais são as possibilidades de constelar questões que não são específicas, né? Ah, eu quero trabalhar minha mãe, eu quero trabalhar meu pai, mas eu posso trabalhar um aspecto específico. Sim, as possibilidades são infinitas, tá? Mesmo porque hoje em dia eu tenho abrido espaço para várias coisas. Então, uma pessoa chega para mim e fala: Mônica, eu quero ver da onde surgiu a minha síndrome do pânico. Eu não entendo, eu não consigo entender, e eu tenho que tomar medicações, mas eu quero parar, mas eu quero melhorar, e eu queria entender de onde veio, por que aconteceu e etc. Né? Então, é possível se trabalhar isso. Aí eu tenho que abrir, quando você trabalha dentro da linha quântica, você entrelaça as coisas. Então, eu coloco os ancestrais, mas eu vou colocar pai e mãe, digamos, né? Ancestrais direto, mas pode ser que eu tenha que trabalhar uma ancestralidade lá atrás. Vou colocar a criança interior dela. Hoje em dia é uma coisa muito importante se trabalhar a criança interior. Por quê? A criança interior, para mim, que não sou da área de psicologia, porque tem uma outra definição psicológica, que daí são os profissionais para a criança interior. Mas a criança interior, ela atua até hoje conosco, ela mora dentro de nós, ela nunca deixou de existir. E Sim. muito do que a gente vibra no hoje, tanto na parte de sombras, que são coisas não tão boas quanto coisas boas, podem estar relacionadas à criança interior. E eu tenho visto muito hoje. Então foi um braço, uma coisa a mais que eu coloquei. Aí tem também o teu eu superior. Então essa síndrome do pânico, ela pode vir de vidas passadas, entende? Ou uma inadequação social também pode vir da tua criança interior, de vidas passadas, entende? Então a gente tem que abrir o leque. Quando você trabalha quanticamente, você abre o leque. E as coisas podem estar entrelaçadas, eu sempre digo. Então pode ser entrelaçada com a constelação familiar, com a tua história de ser, com a tua malha, com o que você vivenciou com a tua criança interior. Então, tudo isso é aberto. E isso é importante para que a gente cure melhor, né? Tenha ferramentas para ajudar a pessoa a se entender e a se curar mesmo.
Sim, porque nós somos esse ser complexo, né, Mônica? Nós somos um Sim, ser que tem um corpo físico, mental, emocional e o espiritual energético. isso mesmo. Então, às vezes a pessoa está trabalhando com um desses corpos e acha que está tudo resolvido. Não, mas a gente não tem certeza onde está a problemática. Ela pode estar em qualquer um deles, né? Pois Ou é. em mais de um. Então, é muito importante que a gente possa cruzar essas terapias também, né? Pois é, e eu vou dar o exemplo de um trabalho que eu fiz de uma pessoa, era um rapaz que me tocou profundamente. Então, uma das coisas mais importantes é sempre trabalhar na energia da compaixão, né? Sim, Não na energia da piedade, porque é um respeito à história do outro, mesmo que essa história seja difícil, tá? sim, Eu lembro que eu trabalhei com um rapaz que tinha esquizofrenia, uma pessoa, a gente via que ele tinha uma aura, uma alma maravilhosa, e eu trabalhei ancestralidade, fui indo, e eu cheguei no eu superior dele e entrei em contato com a última vida dele. E eu vi que foi daí que veio isso. E eu senti que nessa vida ele não ia conseguir dar o salto quântico para sair disso. Ele poderia melhorar, mas não ia conseguir. E aquilo me tocou profundamente, porque eu fiquei tocada realmente com aquilo. De repente, eu vi pela história toda que eu estava trabalhando que ele, de certa maneira, foi agraciado, porque os familiares iriam cuidar dele, não iam abandoná-lo, entendeu? sim. Então, fui lá, trabalhei essa parte, mas a informação que eu tive, assim, no momento do DNA dele, que realmente nessa vida ele ia se manter dessa maneira. Talvez melhorasse, mas. Então, essa foi a que me tocou mais, muito profundamente. Sim, sim. Mônica, a Aí, gente já sim, temos uma pergunta aqui. Eu vou esperar tu terminar esse caso e aí eu vou começar a te fazer perguntas que estão aparecendo aqui. tá. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que eu tenho estudado aqui da região. Tá bom? Então, assim, as Claro. pessoas daqui de Santa Catarina, atendo muitas pessoas de Santa Catarina, não só Florianópolis, né? Tem uma ancestralidade germânica alemã, mas é uma ancestralidade que vem lá de trás. Então, essa ancestralidade, tanto é que os alemães que vieram para cá nem entendiam mais a língua se falada aqui, porque ela era bem antiga, na verdade era a língua da Prússia. A Alemanha Sim, antes era a Prússia. E eu tenho pego assim um padrão energético de muita rigidez. Por quê? Qual foi a maneira deles se protegerem? Proteger a cultura. Eles, na verdade, perderam as terras lá e acabaram vindo para o Brasil, onde as terras eram dadas e etc. Então, qual foi a maneira de perder, deles manterem a cultura? Mantendo aquela rigidez da cultura da forma ariana, como sim, Hitler queria, etc. Tanto é que foi um dos lugares que mais apoiou Hitler, né? Não por, não, isso não quer dizer ruindade, nada, eu estou falando de fatos. Então, estudando aqui as pessoas que eu atendo, eu vi que existe uma rigidez que no hoje traz várias coisas para quem está aqui, para os descendentes, e a gente tem que trabalhar. Então, isso é um estudo também que eu venho fazendo. sim, sim, um estudo de caso, né? É, Imagina, a quantidade de pessoas que tu já atendeste, chega um momento que começa a se verificar um padrão mesmo, né? isso mesmo. Uhum. Então, estão perguntando aqui, Mônica, se é possível constelar por outra pessoa das suas relações, tipo filho, né? Sim, Se a mãe, por exemplo, pode constelar pelo filho. sim. Aqui, assim, aí eu já sigo essas regras que eu aprendi com a Mirza e e da constelação familiar, que é possível, sim, você constelar pessoas da sua família. Então, você pode constelar seu pai, sua mãe, seus filhos e seu marido também.
tá? Uhum. Possível, sim. Inclusive, quando são crianças ou adolescentes, é melhor que venha o pai ou a mãe, né? É melhor. Uhum. Mas uma curiosidade agora. Mas entre a mãe constelar pelo filho e o próprio filho ir constelar, nada substitui a própria pessoa, eu acredito. Olha, eu tenho tido a experiência de que, por exemplo, se for um adolescente, então eu já constelei adolescente, né? Já constelei, mas porque o menino quis vir. A maioria não quer, tá? E eu já percebi que não há diferença. Inclusive, teve É. gente que chegou em casa, assim, sei lá, no dia seguinte falou: Mônica, eu não estou acreditando no que aconteceu. Meu filho fazia tal coisa todo dia. Tipo assim, eu ia chamar ele para acordar, ele não acordava tal. E ela queria trabalhar isso, porque ela já estava cheia. Ele acordou sozinho. Eu cheguei na cozinha, ele estava tomando café. Eu não acreditei, eu precisava te falar. Então você vê, tem também os casos de pessoas que já veem a mudança de um dia para o outro, ou então elas demoram um pouco mais para ver a mudança, entendeu? Mas então, quando é adolescente, assim, eu prefiro, acho, a não ser que o adolescente queira, é interessante que venha o pai e a mãe. Vir uma pessoa fazer um trabalho desse com resistência não é interessante. Ela fecha o Claro, campo. Ela fecha o campo, claro. tá? Sim, sim. Aliás, Isso eu muitos ia te perguntar, falaste agora no campo, né? adultos. O que que é esse famoso campo? Explica um pouquinho pra gente. Bom, dentro da constelação familiar, quando você inicia o trabalho, se abre um campo energético para aquele trabalho. Para Uhum. mim, quando eu inicio o trabalho, abre o campo da pessoa. Então, ela peço para ela permissão sempre, sempre. Cada Uhum. vez essa permissão vai ficando mais profunda, tá? Eu Sim. vou colocando novas maneiras de pedir permissão para realmente entrar no campo dela, inclusive de alma. Existe até uma maneira de se fazer isso, que eu só não estou usando agora por causa do coronavírus, porque eu chego bem perto da pessoa, tá? Então, eu peço permissão para entrar no campo dela, eu entro com permissão no campo para fazer a leitura do DNA. Já tem gente no primeiro momento que eu entro no campo da pessoa, ou seja, no papel para olhar, sempre quando você vem me procurar, eu vou entrar primeiro no seu papel. Então, quando eu entro no campo, você lembra disso, no papel, no seu papel, eu já começo a falar o que eu estou sentindo. Teve Sim. muitas pessoas que começam a chorar, porque elas não acreditam. Elas não acreditam, porque elas não me falaram nada, entendeu? Eu falo, você está sentindo isso, isso, isso. Emociona realmente as pessoas, sabe? Ou também tem o outro lado, elas sentem uma resistência. Aí elas querem se defender e falar, não, não. Aí eu falo, calma, calma, eu estou entrando no teu DNA, no teu campo. Talvez isso seja um sentimento muito profundo que você não tem acesso a ele ainda. Então, antes de recusar, só ouve, não precisa aceitar, porque, por incrível que pareça, a lei da física mais difícil da gente cumprir é a aceitação. Sim. Sim. É, o medo do desconhecido, né, Mônica? Exatamente. A pessoa muitas vezes pode ter receio de estar sendo invadida. Ela não Exato. sabe E não exatamente é o o que vai receio, é o acontecer. receio dela própria entrar em contato com essa parte dela, sabe? A gente não Claro. olha para dentro da gente. A gente não tem o costume de ir para dentro da gente. Muito poucas pessoas têm, né? Então, quando Sim, você descreve, aquilo vem à tona e emociona mesmo. Emociona. claro, claro. Coisas que aconteceram na infância, sabe? Assim, às vezes quando eu entro na criança interior e começo a falar coisas que aconteceram na infância, que eu sinto. Claro que não é exato, nunca nada é exato, mas eu sinto e falo. A pessoa começa a lembrar. Mônica, eu falo assim, você tinha uma boneca? Eu lembro que eu falei para uma moça, você tinha. Ela começou a chorar. Eu tinha, eu queria muito essa boneca. Eu lembro que eu chorei muito para
para ganhar essa boneca, tudo. Então, tem coisas que emocionam as pessoas. Para você ver como criança interior é importante. Claro, né? Claro, com certeza. É um trabalho muito bonito, né? E muito necessário. A gente trabalhar com a nossa criança e curar a nossa criança é dar a possibilidade desse adulto andar de uma forma mais firme pela vida, né? Porque a Nossa, gente acaba seguindo padrões da nossa criança. Eu lembro quando o Augusto Cury fala da janela killer, né? Então, quando eu estou vivendo uma situação no meu hoje como adulto que me faz lembrar inconscientemente de algo que feriu a minha criança, eu entro direto naquela emoção. É involuntário e muitas vezes eu acabo botando os pés pelas mãos, porque eu não consigo controlar. É uma reação que vem de uma dor muito profunda e muitas vezes a gente nem sabe, nem lembra ou nem quer lembrar de onde nem quer veio. lembrar, mas é uma coisa importante a ser trabalhada, porque às vezes ela pode ser responsável por essa sua síndrome do pânico, ela Claro. pode ser responsável pela sua depressão, são coisas que a gente Sim. não conseguiu lidar lá e foi carregando a vida toda. Então a gente tem que Sim. trabalhar com muita, é um trabalho realmente, eu te falo, é um trabalho de muita responsabilidade, porque eu estou no campo do outro. Então, é muita responsabilidade e também muito amor e compaixão. Muito. Uma coisa que eu venho Sim. aprendendo muito forte nesses anos que eu venho atuando aqui, né, sozinha, esses 6 anos e meio, cada dia mais, é não julgar o outro. Sim. Sim. Eu quero te perguntar uma outra coisa. As pessoas normalmente são bastante ansiosas, então elas vão procurar um trabalho terapêutico, imaginando que são feitos milagres, né? Que o terapeuta tem uma varinha de condão e muitas vezes ele vai fazer uma sessão e aquilo ali vai sumir da vida dele, né? Aquela problemática. Então, assim, dentro da expectativa das pessoas que vão constelar contigo, quanto tempo a gente pode dizer, se é que se pode dizer, que a vida da pessoa começa a mudar? Olha, sempre que eu faço uma constelação e a pessoa retorna, eu pergunto para ela como foi a primeira, o que mudou. Não, muitas vezes eu não lembro, né? Então essa pessoa vai me descrevendo, ou então, às vezes eu não lembro, mas quando a pessoa está na minha frente conversando, eu volto a lembrar. Então ela vai me contando o que foi mudado, o que aconteceu. A maioria das vezes, pelo menos, a pessoa toma consciência de padrões e coisas dela, tá? Então, eu lembro uma vez, também que eu tive muita compaixão por essa pessoa. Essa pessoa chegou para constelar todo mundo à volta dela, todo mundo da família. Era a mãe, era o marido, era o pai, era o trabalho, eram os colegas do trabalho. Mas assim, olha, eu acho que eu coloquei uns 20 papéis que essa pessoa queria constelar. Todo mundo junto. Todo. E aí eu falei assim, eu tenho certeza que eu não precisaria colocar esses papéis. Entendeu? Eu tinha certeza, não precisaria colocar. Porque, na verdade, o padrão estava na pessoa e não nos outros em volta. Você entendeu? Sim. Mas eu coloquei, entrei em um papel de cada vez e fui mostrando para essa pessoa que, na verdade, o padrão que incomodava tanto ela estava nela mesma, né? Mas como que você faz isso? Porque vamos dizer, se alguém falar isso para você, aqui ó, você está errada, você que tem que mudar, não são os outros. Eu vou falar do ego, daqui, do meu ego pro ego, essa pessoa não vai gostar de ouvir aquilo. Então você tem que criar um campo eletromagnético de coração, aqui na energia do cardíaco, no qual você vai falar através do amor incondicional. É impressionante. Impressionante. A pessoa ouviu, chorou. Falei, eu tenho que deixar acontecer isso, porque ela precisa também entrar em contato com essa parte dela, entendeu? Pô, eu depois pensei assim, que deve ter sido do meu ego, que eu também sou ser humano, eu falei, acho que essa moça não volta nunca mais. Ela vem sempre fazer. E já mudou muito, muito, entendeu?
porque as pessoas têm o padrão da vitimização, né? Então tá todo mundo contra mim. Então você precisa mudar o teu padrão, né? Não é os outros que vão mudar. Né? Mas tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade, muito amor. É a principal ferramenta, amor incondicional. E dentro disso que tu acabaste de falar, me ocorre a seguinte pergunta. Existe, então, uma parcela de responsabilidade nessa cura, digamos assim, que é do teu cliente? Sim, Não é mágica, né, Mônica? Não é tu que vai fazer tudo vai desaparecer. Não vai. Porque muita gente, e eu já falo, tem pessoas que eu tô no campo delas e eu falo, olha, querida, eu vou falar um negócio, esse padrão seu, a gente vai trabalhar, vou fazer tudo que eu posso aqui, vou entrelaçar, mas existe uma energia muito forte nesse padrão de autossabotagem. Então, você vai ter que ficar atento, porque senão você volta rapidinho pro padrão. Tá entendendo? Tem coisas que podem ser, tem padrões que tá na tua ancestralidade, tá no teu jeito de ser, até no teu mapa, no teu mapa astral tá isso, tá? Sim, então, para você ver, até o mapa astral é importante, tá? Então, às vezes, quando eu vejo um padrão difícil, eu pergunto, qual é a sua lua? A lua, né? Ela deve ter falado, vou falar aqui de uma maneira bem superficial, né? Porque eu não sou astróloga, mas a lua é muito importante pelo teu emocional. Então, muitas vezes, a gente tem que também colocar aí para saber o que trabalhar, entendeu? Sim. Então, sim, tem padrões que são difíceis realmente da pessoa curar ou deixar que aconteça. Então, é uma sombra e um padrão forte. Então, qual que é uma das alternativas? É você tomar consciência que aquilo existe e que você pode entrar nele com muita facilidade, jogar luz naquilo, saber que existe. Quando vier, como se fosse uma escuridão sua. Você vai olhar para aquela escuridão, saber que ela existe, está em você, aceitar, mas pelo menos você não está pondo ela debaixo do tapete. Entendeu? Claro. Tá? E uma outra coisa também que eu queria falar, que eu percebi agora, trabalhando bastante nessa época, eu estou atendendo muito nessa época que a gente está passando por essa pandemia, né? Que a gente agora vai mudar, não olhando para a nossa luz. A gente tem que olhar agora para tudo que a gente não quis olhar, que é a nossa escuridão, porque ela faz parte de nós, entendeu? E eu tenho trabalhado muito isso. Sim, porque esse momento agora ele é bem propício para que as sombras todas venham à tona. Isso, e elas têm que ser olhadas, Karina. Elas fazem parte de nós, entendeu? Olhadas e integradas. A gente querer só estar na luz, mas não é só isso que faz parte da gente, tá? Sim, sim. Deixa eu aproveitar e te perguntar outra coisa, então. Nesse momento, tu disse que estás trabalhando muito online. Existe uma diferença entre fazer a constelação presencial ou online, dentro da tua experiência? Olha, a nossa querida Fernanda Zanini, que se virá a próxima semana, que me colocou no mundo online. Eu não fazia mundo online, tá? Então, eu faço esse mundo online há mais ou menos uns 5 anos e meio. E não existe diferença. Não existe diferença. O campo que se cria é igual. Agora, eu faço presencial, porque eu trabalho numa sala grande, que eu posso ficar com a janela aberta, a distância do cliente é longe, então não tem problema. Mas assim, as pessoas que pedem online, porque eu atendo também muita gente de fora do estado, fora da cidade, até fora do país. Então as pessoas que me pedem online, eu faço numa boa e elas sempre retornam e fazem novamente. Terça-feira agora eu atendi uma pessoa de Goiás.
Então, assim, tem atendido muita gente de Portugal, gente que mora na Austrália, Nova Zelândia. Uhum. Não sei, um foi falando para o outro, né? E Claro. meu trabalho realmente é boca a boca. Sim, sim. Outra coisa que me ocorreu de perguntar: tem gente que acaba ficando viciada em constelação? Eu não deixo isso acontecer, tá? Primeiro, eu não deixo isso acontecer porque quando você faz um trabalho quântico, existe um número determinante, que é o número de transformação, que é o 3. O 3 tem a energia da transformação. Então, às vezes a pessoa já quer fazer. Mônica, eu venho um mês que vem fazer outra. Já pode colocar, que eu sei que a tua agenda fala assim: não, querida, você não vem o mês que vem. Por quê? Eu vou simplesmente sobrecarregar a energia, o sistema energético dessa pessoa se eu ficar fazendo sempre esse tipo de trabalho, tá? Então, o que eu faço, que hoje em dia é o braço do meu trabalho, é a constelação familiar e durante a constelação familiar. Caso a pessoa precise trabalhar muito a criança interior dela, precise de um renascimento, eu criei esse braço, porque senão o trabalho ia durar mais de 5 horas, entendeu? Então eu criei esse braço, aí eu falo para a pessoa, caso ela goste do trabalho e queira voltar para fazer isso, depois de 2 meses ela pode fazer. Porque daí é um outro, é um outro ritual, é uma constelação também, mas é de um renascimento da criança interior. Entendi. Tá? Mas sempre 3 meses, ou até, eu falo para a pessoa fala, eu preciso vir de novo? Eu falo, olha, sinta no teu coração, mas nunca antes de 3 meses. Se não quiser, não precisa vir mais. Tá? Uhum. Tá, então, não, só para deixar bem claro, não existe um número máximo de constelações a serem feitas, eu posso fazer quantas eu quiser, mas tem um limite de tempo entre uma e outra, que seriam, segundo a tua percepção, 3 meses. 3 meses. E hoje em dia também, cara, muitas vezes eu tenho que ficar, a pessoa nunca. Eu acho que tu vai Então, ter ela que vem com repetir, Mônica, tudo. porque pausou o vídeo. Então, mesmo eu. É porque talvez aconteça alguma. De repente começou a chover, estou ouvindo a janela aqui. Então, a pessoa vem, ela quer resolver tudo. Então, ela quer resolver a família origem e a família atual. Então, eu faço. Aí eu tenho feito algumas vezes, porque cada caso é um caso. No meu trabalho, cada caso é um caso. Tá? Então, eu tenho feito algumas vezes em 2 etapas. Então, eu ponho tudo no primeiro trabalho. Só que às vezes eu tenho que trabalhar a família origem. Aconteceu isso ontem. Ontem aconteceu isso. A moça veio trabalhar várias coisas, mas eu tive que trabalhar muito a família origem, vários aspectos, né? Então eu falei, olha, eu não vou conseguir trabalhar a tua família atual. Ela falou assim, mas eu vim trabalhar isso. Eu falei, mas isso que eu estou fazendo vai começar a melhorar aqui. É que muitas vezes as pessoas vêm ansiosas, eu entendo isso, tá? Sim. Então, essa moça eu falei, olha, se você gostou do trabalho, te adiantou e etc., então daqui uns 3 meses você volta e trabalha essa outra parte. Ou pode trabalhar também com outra pessoa. Eu não procuro não deixar o cliente se apegar assim a mim. Tem que ser comigo. Não é assim. Não é Claro, assim. claro. Tá? E esse trabalho que tu falaste da criança interior com renascimento, porque a gente conhece uma terapia que se chama renascimento, que é com respiração, né? Esse teu trabalho não é a mesma coisa, né, Mônica? Não, não é. Não é. Se dá para na minha página aí da constelação quântica tem várias. Eu estou explicando esse trabalho. Tem o texto, se eu não me engano, do trabalho
E tem também algumas fotos, porque assim, ele é muito individual. É como se fosse realmente um ritual de renascimento. Eu demorei, olha, quase uns 2 anos para montar esse trabalho. Aí eu vou fazer um renascimento com e mãe universal, entendeu? Então é um trabalho bem especial, mas eu não faço direto esse trabalho. Claro, Antes, eu gosto de fazer uma constelação para saber se realmente a pessoa vai precisar desse trabalho. Como eu te claro. disse, cada caso é um. Tem pessoas que Sim. eu vou conseguir trabalhar a criança interior dela durante a constelação e outras não. Agora eu também estou desenvolvendo um outro trabalho, tudo isso em cima de experiência dos meus atendimentos. Por quê? Sim. Com o campo feminino, a 80 ou 90% das pessoas, das mulheres, vêm trabalhar relacionamento, tá? Sim. Então, não, é normal, é uma Claro, coisa que para a claro. mulher é importante. Então, Sim. elas vêm trabalhar relacionamento. Então, eu estou desenvolvendo uma outra forma de constelar. Constelando, eu estou desenvolvendo esse trabalho com uma outra terapeuta amiga minha, daqui, Andréia Breda. Então, a gente vai constelar o feminino através das deusas. Entendeu? Uhum. Então, também já é um trabalho que eu estou desenvolvendo. Está em Sim. fase ainda de, digamos assim, experiência. Faltam várias coisas. E, assim, eu sou uma pessoa bem consciente. Eu nunca vou pôr um trabalho em prática sem antes ter certeza que é aquilo. Mas Claro. eu já tenho feito na constelação a análise do feminino da pessoa através das deusas. E tem sido bem interessante. As pessoas têm gostado Sim. bastante. Sim, sim. Essa é a tua veia criativa, digamos assim. E Dentro essa é a das minha... constelações, tu vais É, abrindo é, o campo para outras vertentes. Aquilo que tu vai vendo que é a necessidade, por exemplo, a criança interior, essa questão do feminino. Então, tu vai criando uma constelação específica, digamos assim. através de estudos e muito através do campo espiritual que vai me mandando também as intuições para que eu faça isso, aquilo. Hoje em dia eu não aprendo só nos cursos. Eu aprendo muito com o campo espiritual. Eles me mostram muitas Claro. coisas. Então, Claro, essa conexão ela facilita nesse sentido para que tu possas ir corroborando as tuas intuições, né, Mônica? Te dá uma força, uma certeza de que é um caminho possível. então, é bem interessante, viu? É um trabalho que não tem limites. Então, às vezes a pessoa me fala assim: "Você quer dar um curso?" Eu falo: "Olha, realmente eu não cheguei nisso ainda, porque cada vez eu mudo o meu trabalho. Vai sempre Claro, mudando. Cada vez eu tenho uma ferramenta a mais, cada vez eu tenho uma coisa a mais. Então, é realmente é uma coisa que até hoje, eu ainda não consegui montar um curso dele. Eu consigo claro. montar, às vezes, uma palestra, alguma coisa, até vivências. Mas o trabalho em si, ele realmente ele é mutante, digamos. Né? Mas é muito legal isso. Eu admiro muito isso no teu trabalho, né? Não é um trabalho engessado, ele é um trabalho autoral e muito individualizado, né? Eu posso dizer que às vezes que eu constelei contigo, que eu acho que foram 4, uma foi completamente diferente da outra, né? Sim. Então, é muito legal essa tua permissão que tu dá para ti mesma de ser guiada pela tua intuição. Tem Né? uma pessoa aí perguntando, parece, eu não vi direito, não sei se viu, sobre o trabalho da criança interior. Eu não consegui ler a pergunta aqui, Para mim tá? aqui não aparece, deixa eu ver. Tá. Para mim só aparecia aquela pergunta sobre a questão
Aqui tem uma pessoa perguntando, ó, qual a diferença entre uma constelação coletiva e individual? Aliás, acho que é importante a gente deixar claro que o teu trabalho, Mônica, é individual, né? Tu não fazes no Individual. coletivo. Tá, então vou explicar. A constelação familiar sistêmica, ela é coletiva, tá? Abre-se um Sim, campo sistêmico e ela é coletiva. Só que no meu trabalho, eu faço individual justamente a leitura celular que eu faço para o cliente. Então, para eu conseguir fazer uma leitura fidedigna, eu tive que me trabalhar muito, mas muito mesmo, porque eu tive que desmagnetizar crenças, tá? Então, eu sei que a leitura que eu estou fazendo é a leitura do cliente, não é nada sim, referente a mim, tá bom? sim. Então, eu confio nisso, é uma coisa que eu trabalhei, que eu treinei muito, então eu decidi fazer individual. Por isso que eu até já explicando porque a minha agenda é cheia. Eu faço poucos atendimentos. Agora, nesse momento, com tudo que a gente vem passando, os atendimentos de 2 horas e meia têm durado 3 horas. Eu não tenho conseguido, raramente eu tenho conseguido fazer um atendimento em 2 horas e meia. Então, para mim é muito cansativo. Veja bem, eu entro 3 horas, 3 da tarde, para começar a atender, tá? Sem intervalo, porque o meu intervalo, o outro cliente já está na sala, então eu só tomo Sim. um lanchinho, alguma coisa assim, já estou, enquanto tomo lanche, conversando com o cliente. Eu já faço outro. Muitas vezes eu saio daqui da minha sala ou finalizo o trabalho 9 da noite, entrando às 3, Eu tá? acho que a Então, última vez que eu fiz contigo durou 3 horas e é cansativo tanto para o terapeuta quanto para a pessoa que está constelando, né, Mônica? pois Porque a é, gente sai completamente fora do ar. pois é. Na verdade, quando se cria aquele campo energético, o trabalho não se torna tão cansativo assim, tá? Porque a gente cria um campo no qual eu peço até para a pessoa tirar o relógio, né? Então, a pessoa está perguntando aqui sobre o trabalho da criança interior, se ele tira trauma. Então, tudo isso eu tenho que olhar. Então, eu tenho que fazer uma leitura celular para ver se realmente o trauma tem a ver com a tua criança interior. Não é assim. Não é todos os traumas que têm a ver com criança interior. Às vezes os traumas, a nossa alma também tem traumas, sabe, gente? A alma carrega traumas também, tá? Do registro acástico. Não é só a criança interior, tá bom? Então, se o Então, problema estiver na alma, por exemplo, se a ferida for da alma, não adianta fazer trabalho de criança interior. eu tenho que olhar tudo, como eu te disse. Isso, o campo que eu crio, tá? O campo que eu crio, ele entrelaça, né? Isso é quântico. O que é quântico? Quando a gente trabalha na nossa multidimensionalidade, tá? Então, o quântico é multidimensional, então eu tenho que ver. Não dá para saber exato. O trabalho com a criança interior, ele, se for o caso, sim, eu já fiz mais ou menos uns 45 trabalhos de renascimento da criança interior, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho que tem alguém perguntando desse trabalho. O trabalho da criança interior é o seguinte: você chega aqui na sala, depois que a gente já teve o nosso encontro primeiro, né? Então, eu vou colocar a tua criança interior, vou subir nela, vou ver o que ela precisa, tá? Se vocês quiserem ver melhor, os altares que eu montei para crianças interior, os materiais que eu usei, estão na minha página da Constelação Quântica. Depois eu E vou aí, colocar, quando a gente publicar essa live, eu vou colocar o teu endereço ali para quem quiser te procurar. tá. Mônica, nós temos 20, está me dizendo aqui, 25 segundos Tá? restantes. Então tá bom. Então é isso aí, gente, tá? Quem quiser mais qualquer dúvida, assim, pode me perguntar pelo Instagram, qualquer coisa desse tipo.
Tá Eu vou bom? colocar os teus contatos ali quando eu publicar a live, os teus 2 contatos, e aí as pessoas entram em contato diretamente contigo para maiores detalhes, né?